Olá, este é o devocional Fé, Esperança e Amor. Hoje eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 16, os versos 13 e 14, onde está escrito: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. O título da nossa reflexão hoje é este: Conselhos Pastorais. O apóstolo Paulo está encerrando a sua primeira carta que temos registrada aqui no Novo Testamento à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo teve que tratar várias questões com os irmãos desta igreja. Problemas na área da comunhão. Era uma igreja imatura, uma igreja que tinha entre eles divisão, partidos, facções, uma igreja também que teve sérias dificuldades com relação à prática e ao exercício dos dons espirituais. Havia divisão entre eles, inclusive neste aspecto. Havia problemas com relação à observância do sacramento da ceia. Eles estavam banalizando a ceia do Senhor. Nós vimos no último momento, na semana passada, quando eu estive falando com vocês aqui, neste nosso tempo do Fé, Esperança e Amor, sobre 1 Coríntios capítulo 13, aonde ali nós vemos que a nossa motivação maior para realizar as coisas para o Senhor é o amor que Deus derrama em nosso coração. Mas nesses dois versos que eu acabei de ler aqui no último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele apresenta 5 conselhos pastorais àquela igreja. E eu entendo que esses conselhos também são importantes e valiosos para nós nos dias atuais. O primeiro conselho, então, que Paulo diz àqueles irmãos, e neste dia o Senhor está nos ensinando, é este: sede vigilantes. Nós precisamos, irmãos, aprender a importância da vigilância. Em várias outras partes das Escrituras, nós encontramos a palavra de Deus nos exortando a permanecermos sempre de forma vigilante. O Senhor Jesus mesmo já falara isso aos seus discípulos naquela madrugada de quinta para sexta-feira: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A palavra de Deus diz também que nós devemos estar o tempo todo vigiando, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão furioso, esperando a oportunidade de nos tragar. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para vigiar as nossas ações, sejam elas em palavras, em atitudes. Muitas vezes nós ferimos o nosso próximo e nós entristecemos ao Espírito Santo de Deus por não vigiarmos. É por isso que em alguns textos, servos do Senhor oravam assim: Senhor, põe guardas na minha boca, vigia as portas dos meus lábios, vigia os meus olhos, para que eu não peque contra ti. Seja uma pessoa vigilante, não uma pessoa relapsa, displicente. Esteja atenta ao que está acontecendo ao seu redor, sobretudo na sua vida espiritual. Mas o segundo conselho que ele dá é que nós devemos permanecer firmes na fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos permanecer firmes na fé, convictos em quem nós temos crido, certos de que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, ele é o nosso bendito Salvador, mas ele é por excelência o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Ele tem todo o total direito, ele tem toda a autoridade, como a própria palavra nos diz, de governar e de estar acima de nós. Por isso nós precisamos viver nessa firmeza. A ideia aqui de permanecer firme na fé é uma fé inabalável, a despeito das lutas, das dificuldades que poderemos enfrentar. Nós devemos lembrar daquele cântico, do hino que nós cantamos na igreja: firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme, sempre firme, firmado na palavra do Senhor, cumprindo aí a ordem do Senhor Jesus de pregar o evangelho, de fazer discípulos e dando razão da sua fé, da sua esperança. Então nós vimos até aqui 2 conselhos: ser uma pessoa vigilante, ser uma pessoa firme na fé. Mas ele agora fala também aqui num terceiro conselho que nosso comportamento,
O nosso proceder tem que ser de uma forma varonil. Essa palavra no original, ela está mais ligada ao homem. Mas quando nós utilizamos ela de forma mais ampla, varonilmente, a ideia é assim de seja uma pessoa destemida, corajosa, uma pessoa resiliente, mesmo diante de lutas, de dificuldades, mantenha-se firme. Vocês percebem que cada um desses conselhos, eles estão interligados entre si, porque uma pessoa vigilante, ela é uma pessoa que está firme na fé. E uma pessoa que tem essas duas qualificações, obviamente, ela terá um comportamento resiliente, um comportamento corajoso, e ela não ficará prostrada se porventura ela sofrer algum revés, mas ela, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, ela será erguida pelo Senhor e continuará fazendo a obra do Senhor. Mas nós temos também aqui uma outra coisa. Ele diz: fortalecei-vos. Irmãos, nós sabemos que a nossa estrutura é fraca, nós somos frágeis. A palavra de Deus diz que nós somos pó e nós não devemos esquecer disso. Mas no Senhor, o Senhor renova as nossas forças. Nele nós podemos declarar, inclusive como o próprio apóstolo Paulo faz lá na segunda carta aos Coríntios, que quando ele está fraco, é aí que ele está forte. Porque qual é o segredo? É que ele está revestido da graça, a graça que nos basta, do amor, da esperança do Senhor em nossas vidas. Então esses conselhos pastorais que Paulo estava destinando àqueles irmãos, e neste dia eu quero passar também para você, para a sua família, são de extrema importância para nós. Vigilância, firmeza na fé, portar-se de forma varonil, de forma corajosa, ser uma pessoa resiliente, melhor dizendo, né? E também uma pessoa que está sendo fortalecida constantemente no Senhor. Sede fortes, sede firmes, inabaláveis. Mas eu termino com aquilo que nós falamos na semana passada sobre o amor. Todos os nossos atos devem ser regidos e movidos por esta questão que está aqui no verso 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 5 conselhos pastorais para você e a sua família nesta semana. Seja vigilante. Mantenha a sua fé firmada no Senhor. Comporte-se, tenha um proceder de forma coerente com aquilo que você professa, com a fé que você declara ter. Haja de forma varonil, seja uma pessoa resiliente. Mas também lembre-se que você precisa da força do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Que todos os seus atos sejam feitos com amor. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.